Memphis Grizzlies 106-105 para cima do San Antonio Spurs, uma partidaça literalmente decidida nos últimos segundos e que acabou terminando com uma vitória do Memphis. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar aqui que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Nesse daqui eu estou trazendo a análise da vitória do Memphis contra o Spurs, no outro eu trouxe a análise da vitória do Lakers contra o Pelicans. Então eu já indico que você se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tanto nesse quanto no outro canal. Tá bom? Vamos começar olhando o lado do Memphis, porque foi o mandante e vitorioso da partida. Um jogo bem equilibrado, vale destacar, o Wembanyama voltou nesse jogo, jogou basicamente 20 minutos, foi surreal o que ele fez dentro de quadra, foi o principal jogador do Spurs, mesmo jogando menos da metade do jogo. Quando eu chegar do lado do Spurs eu detalho sobre o jogo do Wembanyama. Enfim, mas aqui do lado do Memphis teve dois caras que dividiram a maior pontuação do Memphis Grizzlies, que foi o Ken Spencer e o Jaren Jackson Jr. Vale destacar, o Memphis não teve nem o Cedric Coward nem o Ja Morant, titulares importantes, por exemplo, né? Enfim, o Jaren Jackson Jr. fez 21 pontos além de 9 rebotes. E o Ken Spencer 21 pontos além de 8 rebotes e 8 assistências. O mais impressionante aqui é os rebotes do Ken Spencer, que não é uma característica dele, mas conseguiu se sobressair nesse quesito. Ele que é o substituto natural do Ja Morant faz uma grande temporada. Tem muito dessa comparação dele com o irmão dele, né, o Pat Spencer no Warriors. Nos momentos que estava sem o Curry desfalcando por lesão, o Pat Spencer surgiu muito bem no Warriors, suprindo de certa forma bem até a ausência do Curry. Mas depois que todos os jogadores que estavam lesionados voltaram, o Curry sendo o principal deles, o Pat Spencer passou a ser só mais um jogador de rotação, média de pontos foi lá para baixo. Já o Ken Spencer vem de um jogo muito ruim recentemente contra o Lakers, em que teve 1 de 10 nos arremessos, mas já compensa agora sendo um dos melhores jogadores da partida, se não o melhor, porque no momento decisivo as cestas importantes, bola tripla espetacular foi dele. O Ken Spencer foi decisivo demais. O Jaren Jackson Jr. até pegou um rebote a mais do que ele, mas eu diria que o Ken Spencer foi mais importante ainda para essa vitória do Memphis. Tá bom? O jogaço do Ken Spencer. Depois o Jock Landale com 19 pontos além de 9 rebotes. Ele que é pivô, mas ele tem uma boa bola tripla, ele matou 3 bolas triplas no jogo. Dá para perceber que é uma movimentação muito bem trabalhada do Jock Landale, saindo dessa posição de pivô e indo para zona morta matar a bola tripla, né? É interessante isso daí, porque na teoria você vai ter um arremessador de 3 que não é tão bom em relação a outros, mas como é pivô, normalmente o pivô marca o pivô. E é difícil imaginar que um pivô consiga se deslocar a tempo de sair da zona do garrafão até uma zona morta, a tempo de dar um bloqueio ou impedir um arremesso. Então você de certa forma não tem o seu melhor arremessador naquela posição, mas você tem mais chance de conseguir ter um arremesso limpo, né? E aí quando você tem um pivô que sabe arremessar de 3, como é o caso do Jock Landale, isso faz a diferença. Então 19 pontos, 9 rebotes, matou 3 bolas triplas, tudo isso em 23 minutos, né? Grande jogo do Jock Landale. Depois o Jalen Wells com 8 pontos, dessa vez ele foi abaixo. No jogo anterior contra o Lakers tinha sido o cestinha do Memphis, passando dos 20 pontos. Dessa vez apenas 8. Ele vem oscilando bastante. Jogos muito bons, jogos muito ruins. Tá oscilando muito. E fechando os titulares, como não teve o Cedric Coward, o Didi Jackson jogou. Fez 2 pontos além de 7 rebotes, com 1 de 6 nos arremessos. Foi um jogo ruim dele, não foi bem. Destaques dos bancários, o Vince Williams com 15 pontos, além de 6 rebotes e 5 assistências, veio muito bem do banco, não tendo o Ja Morant, ele teve uma minutagem maior, né? O Santi Aldama com 10 pontos, além de 9 rebotes, na reta final do jogo ele foi importantíssimo, por mais que o aproveitamento de arremesso dele tenha sido 3 de 10, não é bom, mas na reta final ele foi importante. O KCP em 19 minutos fez 6 pontos, o Christian Coloco 4 pontos além de 6 rebotes e o Small ficou zerado em 16 minutos, 0 de 6 nos arremessos, ele veio muito mal do banco. Mas no geral os bancários do Memphis contribuíram com 35 pontos. O maior destaque para mim é o Ken Spencer, tá? Na reta final ele foi muito decisivo. Enfim, indo para o lado do Spurs agora, o maior pontuador dos titulares foi o Julian Champagne. Em 30 minutos basicamente ele fez
23 pontos, além de 8 rebotes, matando 5 bolas triplas, que é a principal característica dele. Grande jogo dele de novo. Recentemente ele tinha tido a maior pontuação da carreira dele contra o Knicks, eu acho que tinha sido contra o Knicks. Enfim, que ele tinha matado acho que 11 bolas triplas. Dessa vez ele matou 5, mais um grande jogo. Dos titulares foi o maior pontuador. Bom jogo do Julian Champagne. Depois dele o Stephon Castle, que fez 15 pontos além de 8 rebotes, mas acabou sendo ejetado por excesso de faltas. O De'Aaron Fox, apenas 9 pontos, pegou 5 rebotes, deu 8 assistências. Em rebotes e assistências, beleza, assistências principalmente ele foi bem, mas apenas 9 pontos com 4 de 18 nos arremessos. É um jogo muito abaixo do De'Aaron Fox. Na reta final ele até foi bem, conseguiu dar um toco sensacional, na sequência conseguiu fazer uma cesta, mas no geral dentro do jogo ele não fez o que se esperava. E no arremesso que poderia virar a partida no final ele não conseguiu converter também. O De'Aaron Fox na reta final do jogo cresceu, mas não foi o suficiente para compensar uma atuação no geral ruim, e na bola do jogo ele não conseguiu converter, não conseguiu fazer o que se esperava. No geral, o De'Aaron Fox ficou abaixo. Ainda mais sem o Devin Vassell e com o Wembanyama com minutagem reduzida, era um jogo para o De'Aaron Fox e o Stephon Castle puxarem esse protagonismo, né? Enfim. Depois o Luke Cornet com 4 pontos além de 7 rebotes. E fechando os titulares, Harrison Barnes com 2 pontos, sendo 1 de 6 nos arremessos. O Harrison Barnes é curioso, cara. É a mesma coisa do Jalen Wells do lado do Memphis. A questão é que o Jalen Wells é um moleque novo ainda, não deve ter nem 23 anos. E o Harrison Barnes é um cara experiente. E os dois oscilam da mesma forma. Então o Harrison Barnes, por ser esse cara que dá uma dose de experiência maior no Spurs, ele tinha que ter uma regularidade maior. Mas tem jogo que ele mete 2 pontos, aí depois mete 20, aí ele vai lá e faz 4, aí vai lá e faz 15. Oscila muito o Harrison Barnes. O Spurs precisa de um cara mais regular que possa ser mais confiável. Enfim. Indo para os bancários, o Wembanyama. Em 21 minutos, o Wemby fez 30 pontos, além de 5 rebotes, com 10 de 20 nos arremessos. Basicamente, a cada minuto em quadra era um arremesso dele. Quando ele estava em quadro, o Spurs procurava o Wembanyama. Fiz correto, tem que aproveitar. O Wembanyama é muito absurdo, né? Então, a cada segundo em quadra dele era valioso. Tendo que ter uma minutagem controlada, né? Teve um susto dele recentemente, em que poderia ter sido uma lesão mais grave, mas não foi nada demais. Mas foi justamente no jogo em que o Champagne fez a pontuação extraordinária dele. Eu tenho quase certeza que foi contra o Knicks. Tem análise desse jogo aqui no canal, é só você ver lá. Na thumb tá inclusive o Wemby machucou, né? Enfim. Mas o Wembanyama surreal, em 20 minutos, 30 pontos, o cestinha do jogo, jogando menos de metade da partida. Jogaço do Wembanyama. Depois dele o Keldon Johnson, com 13 pontos além de 5 rebotes, ele foi importante, foi quem ajudou bastante nessa reta final do jogo também, foi bem. Depois o Dylan Harper com 4 pontos além de 3 assistências, mas apenas 2 de 7 nos arremessos. Com o De'Aaron Fox abaixo e o Stephon Castle mediano, o Dylan Harper poderia ter feito mais. Enfim, depois o McLaughlin fez 3 pontos. O Jeremy Sohan jogou dessa vez, ele estava meio escanteado nessa temporada. Em 14 minutos ele fez 2 pontos além de 6 rebotes. Né? Uma quantidade boa de rebotes. Ele tá meio escanteado, que nem eu falei nessa temporada. Mas é porque o Spurs tem muito pivô, cara. Tem o Wembanyama, que é absurdo. Aí tem o Luke Cornet, que chegou nessa temporada. Ainda tem o Kelly Olynyk, que é outra opção de pivô. E aí o Sohan fica meio escanteado mesmo, né? Ele pode às vezes jogar como um ala pivô também, né? Mas a principal função dele é pegar rebote mesmo. Enfim. Depois o Kelly Olynyk, que em 8 minutos ficou zerado. E o Carter Bryant, que em 9 minutos ficou zerado também. No geral, um jogo em que o Wembanyama fez uma atuação espetacular. Em 20 minutos, 30 pontos. Surreal. Só que no time titular, o Stephon Castle fez uma partida mediana. E o De'Aaron Fox principalmente foi abaixo. Aproveitamento muito ruim de arremesso. Não chegou nem em 10 pontos. E você não tendo o Devin Vassell e o Wembanyama jogando menos de metade do jogo, o De'Aaron Fox era o cara a chamar esse protagonismo. E ele fez apenas 9 pontos. Então, mesmo ele fazendo uma reta final de jogo onde ele melhorou, ao longo do jogo inteiro ele foi abaixo.
e isso acabou pesando. Já do lado do Memphis, o Jock Landale e o Jaren Jackson Jr. contribuíram bastante, e teve na minha visão o Ken Spencer como grande nome para essa vitória do Memphis, decisivo na reta final, constante ao longo do jogo, dando muitas assistências, matando bola tripla. No geral, para mim, o nome dessa vitória do Memphis é o Ken Spencer. O nome do jogo provavelmente é o Wembanyama, pela pontuação que ele fez em 20 minutos, 30 pontos, surreal. É realmente um cara muito diferenciado, tem um potencial altíssimo o Wembanyama, mas com minutagem reduzida. Com isso, vitória do Memphis Grizzlies. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!